وأعظم سبيل في الدعوة أن تدعو الناس إلى التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد. Louvado seja Allah e que o profeta Muhammad seja elogiado e abençoado ele com sua família e seus companheiros. No dia 10 de mês de Dhul Hijjah, muçulmanos te festeja essa grande festa anual que é Eid al-Adha. Naquele dia está fazer algumas adorações importantes que têm que conche. E por isso que naquela aula ali você também explica modo que aquele dia deve correr para o muçulmano. Primeiro, você tem que preparar. Você toma um banho, cima aquele que você toma no dia de Jumu'ah, que é sexta-feira. Você perfuma, você penteia, você veste bonito, etc. Que ali é para homem, mas mulher que tem direito de perfuma, de pôr maquiagem, de usar joia e de vestir um vestido apertado que te mostra-se formas. Para Allah subhanahu wa ta'ala, fala na surata 24, versículo 31, fala mulheres crentes, pes baixa seus olhos, pes conserva suas partes íntimas, e pes que mostra aquele que te embelezas, fora de aquele que te parece normalmente. Pes panha seus véu que te cobre cabeça, pes cobre o peito também. Pes que mostra aquele que te embelezas, exceto diante de seus maridos, seus pais, ao pais de seus maridos, aos seus filhos, aos filhos de seus maridos, aos seus irmãos, aos filhos de seus irmãos, aos filhos de suas irmãs, aos mulheres, aos escravos, ao homem privado de desejo carnal, ao criança que te percebe que formas de mulheres. Ti fim de versículo. Fora de que alguém, mulher que tem direito de mostrar aquele que te embeleza. Então, vez preparado, você sai de casa para fazer oração de Eid. No caminho, você faz takbir com voz alto, cima te fazer companheiros de profeta sallallahu alaihi wasallam. E maneira de fazer takbir é Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahi alhamd. Que a maneira ali foi transmitido de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Mas tem outra maneira também que foi transmitido de fazer takbir. Horas que você chega no lugar de fazer oração, seja uma mesquita ou um outro lugar, você continua a fazer takbir até que o imam chega. E horas que chega, você fazer oração de Eid igual. Oração de Eid para os sábios é uma obrigação. E que ali é para mori Atiyya bint al-Harith radiyallahu anha, falando um hadith que está na Sahih al-Bukhari e na Sahih Muslim, mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam mandando para nos para a oração de Eid al-Fitr e al-Adha a nós mulheres. Ticas mulheres jovens que estão no início de puberdade, mulheres menstruadas e que está acostumado que fica na casa, tem que sair para a oração de Eid. Mas que as menstruadas que te fazem oração, eles têm que ficar fora de lugar de oração. Este bem aproveita de aquele bom ambiente e oração de muçulmana. E depois Atiyya radiyallahu anha fala profeta alayhi salatu wassalam, pode ter mulher que tem jilbab pebiste, e jilbab é um tipo de manto que te cobre o corpo inteiro. Profeta alayhi salatu wassalam fala, então de sua irmã muçulmana tem que dar jilbab de sel pebiste. Que o hadith está mostrando que a oração de Eid é obrigatório, para o profeta sallallahu alaihi wasallam manda todo tipo de mulheres para sair para a oração de Eid. Tica menstruada e mandar para sair. E você tem que saber, mas mulheres têm que ficar separado de homem que misturado com isso. Oração de Eid tem que fazer 10 ou 15 minutos depois que o sol levanta e sai do horizonte completamente. E não pode fazer mais tarde se não quer, mas não tem que fazer antes de entrar a hora de oração de Dhuhr. Oração de Eid é uma oração de 2 rak'at. Naquele que não te recita o Corão com voz alto, cima oração de Fajr. Na primeira rak'at, antes de começar recita o Corão, não te faz takbir
Allahu Akbar 7 vezes com voz alto. E na segunda rak'ah, não está fazer takbir 5 vezes antes de recitar o Corão. Profeta sallallahu alaihi wasallam te recitava surata 50 e 54 ou 87 e 88. Depois de oração, imam te levanta para fazer um sermão, um khutbah, dividido em 2 partes, e entre as 2 partes te senta cima na sermão de Jumu'ah. Horas que o sermão acaba, não terá companheiro parabéns, não te mostra companheiro nos alegria e não te pede companheiro para Allah, seta nos adoração. É aquele que companheiros de profeta sallallahu alaihi wasallam te fazeba. E horas que você volta para casa, você apanha um outro caminho que aquele que você apanhava para bem fazer oração de Eid. Esse que o profeta sallallahu alaihi wasallam te fazeba dia de Eid, e que linho está na Sahih al-Bukhari. Depois de oração e sermão, se você tem capacidade, você tem que imola dos 3 tipos de limária seguinte. Primeiro é ovelha, segundo é bovídeo e terceiro é camelídeo. Na ovelha tem carneiro e cabra. Se você quer imola carneiro, tem que ter mais de 6 meses. Se você quer imola cabra, tem que ter mais de 1 ano. Se você quer imola vaca, tem que ter mais de 2 anos. E se você quer imola camelo, tem que ter mais de 5 anos. Aquele animal que você quer imola tem que ser saudável, de grandes defeitos, cima do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por exemplo, aquele que está doente, que te dá. Aquele que falta o olho, nem ser um só, que te dá. Aquele que tem pé manco ou aquele que tem pé quebrado, que te dá. Também aquele seco que tem carne, que te dá. Mas se defeito é leve, cima, por exemplo, chifre quebrado, que ele passa. Mas é melhor de escolher um animal sem defeito, para morrer que ele é uma adoração. E a adoração tem que ser feita de melhor maneira possível. Se você tem medo de matar animal como bom, então você pode deixar um outro alguém fazer para bom. Mas ele tem que fazer com intenção para bom, que ele é muito importante. Animal tem que ser imolado depois de oração. Antes de oração que está citado, cima do profeta sallallahu alaihi wasallam, num hadith que está na Sahih al-Bukhari e na Sahih Muslim. Se cada para imola depois de oração, no mesmo dia, então você pode imolar na dos 3 dias seguintes. Se depois de aquele você conseguir fazer, então deixa para o próximo ano, inshallah. Carne de animal está partido em 3. Parte para bom, parte você guarda para bom, aquele segundo para pobres e aquele terceiro você de prenda. Por exemplo, você para os vizinhos, seja muçulmano ou não muçulmano. Sábios de Islão está tudo de acordo para falar, mas nunca tem direito de vender carne ou pele ou qualquer coisa de animal imolado. Para que ali é uma adoração. E você tem que saber, mas se você tem intenção de imola, seja homem ou mulher, para de mulher também, pode imola. Horas que mês de Dhul Hijjah começa, você tem direito de cortar cabelo e unha, que você imola. Cima profeta fala, sallallahu alaihi wasallam, num hadith que está na Sahih Muslim. Então, te espera, mas tudo que ele explica foi claro. Então, pedi a Allah subhanahu wa ta'ala para fazer mais que ele explica a ser benéfico para todo alguém e então pedir para perdoar nos erros e para aceitar nas ações e adorações. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.